Bom, pessoal, nós estamos aí com o nosso correspondente internacional, Luca Bassani, tratando do assunto com a presença do presidente Lula, a COP28, Cooperation on Partners, Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, começa hoje na cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. E o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, denunciou a falta de vontade política dos países sobre o assunto. Para falar sobre isso, vamos acionar o nosso especialista em geopolítica e relações internacionais, Luca Bassani, que tem mais informações direto de Munique, na Alemanha, onde agora são 19h05. Boa noite, Luca Bassani, tudo bem com você? Boa tarde, querido Capeza, aos nossos debatedores e aqueles que acompanham Linha de Frente nesta quinta-feira. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, denunciou o que ele chama de falta de vontade política das principais potências do mundo em reduzir as suas emissões de combustíveis fósseis e ter um impacto verdadeiro na luta contra as mudanças climáticas. Ele também disse que a eliminação total dos combustíveis fósseis devem ser colocadas como um plano no termo que é produzido, naquele relatório que é produzido pelos países participantes até o final dessas 2 semanas de várias discussões, vários painéis. Nós teremos até o dia 12 a presença de vários importantes chefes de Estado, governo, ministros das relações exteriores, ministros do meio ambiente de diversas nações, mas no caso o país mais rico do mundo e um dos maiores poluentes, os Estados Unidos, não serão representados nem por Joe Biden, nem pela vice Kamala Harris e nem pelo secretário de Estado Antony Blinken. Provavelmente o enviado especial para assuntos climáticos, John Kerry, seja o único americano de peso que comparecerá, o que dará espaço para outras nações, principalmente as emergentes, de surgirem como países mais importantes. O presidente Lula, que já está a caminho de Dubai, ele passou na Arábia Saudita, Catar e agora segue para Dubai, deve falar entre amanhã e sábado nesta conferência, e a própria ministra do Meio Ambiente brasileiro, Marina Silva, disse que o Brasil vai para cobrar e não para ser cobrado, já que as metas climáticas e os números brasileiros são muito melhores do que outras nações que lá estarão representadas. De qualquer maneira, a gente sabe que é um assunto bastante polêmico, muitas nações não têm ainda o dinheiro suficiente para fazer os investimentos nessas mudanças, nessa transição energética, e vemos também que outras nações que querem fazer essa mudança estão vivendo crises econômicas, como é o caso aqui da Europa, em que muito desse discurso foi deixado pelo meio do caminho desde que começou a guerra na Ucrânia, por conta do aumento considerável no preço da energia aqui no continente. Ô Luca Bassani, vê se eu tô meio azedo. Essa reunião é uma bruta perda de tempo. A China e os Estados Unidos, as duas disparado maiores economias do mundo, são os países que mais emporcalham o planeta, que mais produzem monóxido de carbono, tá certo? Produzem fumaça, gases de efeito estufa. Nós estamos aí no Oriente Médio. Alguém na Arábia Saudita vai trocar petróleo por uma fonte limpa de energia? E a ministra Marina vai convencer quem? Olha, vem aqui, ô Biden, deixa eu falar com você. Um momento, estou preocupado com guerra, com economia. Não, vem aqui. Você tem que melhorar isso aqui, bicho. Você tem que parar de poluir o mundo. Ô, Luca, para com isso, não é? É melhor o presidente aproveitar essa viagem para tentar fazer alguns negócios bilaterais, posar para foto e seguir. Vamos parar de hipocrisia. Ou será que eu estou muito azedo? Não, a gente vê que a COP ela já tem, essa será a sua 28ª edição, a 30ª edição em 2025, inclusive será sediada no Brasil, na Amazônia, Acredita-se que a cidade de Belém, no Pará, será então a sede da COP30. O presidente Lula, o ano passado, que inclusive como presidente eleito naquele momento, ainda não era o presidente de fato, foi a COP27 que aconteceu em Sharm el-Sheikh, no Egito, e já fez toda essa propaganda, dizendo que o Brasil será um dos pioneiros nas energias verdes, na transição energética. O problema é que a gente vê que tem muitos países que têm a capacidade de investir nisso, de fazer mudanças, mas essa mudança ou esse discurso ele é circunstancial, dependendo se é um governo mais progressista, mais conservador, mais liberal, mais de esquerda, mais de direita. Então, não são, e essas mudanças necessitam
realmente medidas ou políticas que sejam feitas ao longo prazo, não pode mudar a cada 4 anos, a cada 5 anos. Por isso que nenhum dos grandes países tem sido bem sucedido nisso. A gente vê, como você bem falou, Estados Unidos, China e Índia são potências econômicas, potências populacionais que mais poluem. Acredito que os 3 juntos são responsáveis por quase 50% de toda a poluição produzida em nosso planeta, e esses são aqueles que se colocam sempre de fora, sempre fazem discursos bonitos, mas de fato não mudam as suas políticas internas, não tentam investir tanto dentro dos seus países, nas suas indústrias, para tornar essa poluição menor. Sempre fazem esse discurso mais para fora do que voltado para dentro, obviamente que pensando nas perdas econômicas que isso poderia representar, pelo menos no curto prazo. É uma questão, como eu disse, polêmica, há muitas vertentes políticas que divergem neste assunto, mas a ONU continua achando que é necessário que os países façam mais do que apenas discursos, né? É um discurso relativamente hipócrita se nós considerarmos que a ONU também fala muito em alguns aspectos e faz pouco também em outras resoluções. É interessante ver essa dicotomia também, Cabeça. Nesse ponto eu até concordo com o Felipe Monteiro, nosso querido PP, quando ele diz: as reuniões da ONU são inúteis, mas pelo menos estão conversando. Então, deixa o pessoal conversar, como dizia Brizola, e aguentar as perdas internacionais. Agora, quem vai fazer uma pergunta, está aqui um rapaz muito simpático, ele é empresário, é ligado ao mercado financeiro, conhece muito de economia. Me falaram que ele era muito vermelho, eu não achei, no máximo cor de abóbora. Ele vai te fazer uma pergunta, por favor, querido Luca Bassani, lembrando a sua resposta de ontem para os milhares de acessos no chat. Luca está solteiro. João Pacífico, desculpa a brincadeira, só para descontrair, a sua pergunta ao Luca Bassani. Legal. Luca, a minha pergunta para você é a seguinte: como a Europa está olhando a transição de combustíveis fósseis para outras formas de energia? Olha, essa questão ela foi levantada recentemente mais uma vez quando o Reino Unido, que agora não faz mais parte da União Europeia, também postergou os seus projetos ou o prazo colocado para não vender mais carros a combustão. Essa é uma das principais medidas. A União Europeia quer, a partir de 2035, proibir a venda e, inclusive, a produção de carros a combustão, dando prioridade total aos veículos elétricos. Algo que é muito problemático do ponto de vista da infraestrutura, porque as cidades não têm capacidade de abastecer, de carregar todos esses carros, se apenas 1/3 da frota fosse elétrica hoje em dia. Então, precisa haver uma mudança nas cidades, uma mudança da matriz energética do país como um todo, para depois afetar os meios de transporte, os carros. Ao mesmo tempo que a gente vê que ainda aqui na Europa os trens são o meio de transporte mais caro, eles são talvez o mais verde, o melhor que pudessem ser usados entre as grandes cidades, mas os preços de avião e de ônibus entre as cidades continuam sendo muito mais barato. Então não há subsídios que são de certa forma suficientes para fazer com que as pessoas adotem medidas mais verdes no dia a dia, e esse movimento passe também para a cultura, para o dia a dia, para o cotidiano de cada uma das pessoas. A gente vê que há sim uma pressão forte por parte dos governos, no caso da Alemanha, que tem os verdes na coalizão governista, mas isso não tem se voltado em políticas efetivas. E até mesmo se nós pensarmos na Europa como um todo, na União Europeia, no caso, com seus mais de 400 milhões de habitantes e a poluição que é produzida aqui, comparado com o que é feito na China, na Índia e nos Estados Unidos, pode desligar a Europa inteira, que não faria, de fato, uma mudança efetiva para todo mundo, se não for uma medida compartilhada por todas as pessoas, por todas as nações, né? Porque, afinal, a camada de ozônio, a atmosfera, o planeta é de todos, e os efeitos dessas mudanças climáticas são sentidas na Europa, na África, no Brasil, nos Estados Unidos, na Austrália, com as queimadas. Então, é um esforço que precisaria ser conjunto e, infelizmente, não é. Bom, Luca, vou até começar a apelar para o seu poder de síntese, porque quando você aparece aqui fica uma loucura, todo mundo quer perguntar. Então, se você puder ser sintético nas suas respostas, dá tempo de todo mundo fazer suas perguntas. Agora, Luca, o pessoal está discutindo aqui, por exemplo, aí na COP, melhor dizendo, a guerra da Ucrânia, que a Rússia já ameaça fazer testes nucleares, a China aumentando de 400 para 2.000 ogivas nucleares, já querendo intimidar, criar um poder dissuasório com relação à guerra em Taiwan, os mísseis que são jogados em Israel, Israel retalhando com ataques aéreos.
isso aí devasta completamente o meio ambiente. Isso aí, com certeza, ninguém está conversando, né? Eles estão discutindo aquela imagem do indígena vestido, como a gente vê naquela imagem que a gente tem, lúdica dele, na Amazônia, internacionalização da Amazônia, não mexam nos recursos que estão aqui, talvez seja o momento de ocupar uma força internacional, a Foz da Amazônia, ocupar ali Roraima, para a gente poder proteger a Amazônia e vocês pagarem para essa força internacional um percentual sobre os recursos que vão ser extraídos. Então, Luca, o receio realmente que eu tenho é que esse tipo de reunião é uma reunião hipócrita para o Leonardo DiCaprio se pintar de índio e ficar pulando, dançando e cantando com as suas ideias caprianas. Ele pensa que ele veio da mansão dele em Hollywood, o mundo com essas lentes coloridas, o mundo que é preto e branco. Então, realmente, essa COP, vou te falar, precisa ser reescrita e os Estados Unidos é que teria que assumir o comando dessa mudança de mentalidade. Mas eu quero que o Rafael Macris, que está menos azedo que eu, faça as suas perguntas. Boa tarde, Luca. Prazer falar com você. Boa noite aí, né, no caso. A gente vê muitas vezes os outros países querendo vir dar pitaco e mandar na nossa Amazônia, falar como a gente deve preservar o Brasil. Mas o que a gente pode ganhar com tudo isso é que com essa questão da transição energética, na minha opinião, a Europa colocando que não vai mais ter carro a combustão e vai ter carro movido a eletricidade, não vai adiantar muita coisa, visto que a fonte principal lá para a eletricidade é a queima de carvão, e o Brasil está se colocando como a bola da vez, com um combustível renovável, que é o etanol. A gente vê os países dando pitaco na Amazônia para mais prejudicar o Brasil do que ajudar. Eles estão discutindo também a questão da transição energética com relação à energia limpa que a gente pode gerar com combustível renovável, que é o etanol. A gente vê um movimento muito grande de safras de produção de cana-de-açúcar crescendo aqui no Brasil e uma possibilidade até de transformar o combustível de avião, o SAF, produzido com base no etanol e entre outras coisas. Ou eles querem simplesmente vir dar pitaco no Brasil, falar como a gente deve cuidar da nossa floresta para eles ganharem economicamente lá fora? Rapidinho, hein, Luca? Sintético aí, sintético na tua resposta, Luca. Olha, Rafael, a gente vê que essa mudança tem acontecido também a transição energética tem acontecido também na matriz energética de cada um dos países, inclusive dentro da União Europeia, cerca de 15% da energia produzida já é de fontes renováveis, principalmente através da energia eólica e da energia solar nos países mais mediterrâneos, os países mais ao sul. Inclusive, é um debate muito bom sobre se a energia nuclear deveria ser considerada limpa ou não, considerando também que a poluição é muito pouco, o problema é a manutenção, quão caro que isso custa, e também quando há um desastre, aí sim se torna um desastre ambiental, humanitário, generalizado, exemplo que a gente viu já em Chernobyl em 1986. Então a gente vai ver alguns países querendo adotar a matriz nuclear, como é o caso da França, que tem cerca de 50% da sua energia produzida através desta fonte, ou também ampliar redes hidrelétricas, eólicas e solares, como os países do Mediterrâneo têm feito.